Olá, amigos e amigas. Esse é o nosso, meu, seu Cena Legislativa e estamos aqui iniciando a gravação de mais um programa e vamos debater um tema cheio de controvérsia, cheio de discussões, muitas vezes infundadas, que é sobre o papel do vereador, principalmente o papel do vereador em uma grande cidade. E aí, para falar sobre esse tema e outros mais que porventura venham surgir, o nosso convidado é o advogado, coordenador de assuntos legislativos da Câmara Municipal de Fortaleza. É isso, Isaac? Isso. O Isaac Holanda, advogado, e vai tratar aqui, vai esclarecer uma série de temas. Primeiro, quero agradecer o seu tempo de estar aqui com a gente num programa que tem tudo a ver com o seu trabalho Cena Legislativa, que basicamente tem como pauta abordar e trazer para a cena pública quais são as discussões que estão no Legislativo e muitas vezes não chegam à população. Então é importante que a gente possa esclarecer os debates das comissões parlamentares, né? Você estava falando sobre isso, o funcionamento do legislativo, o papel da mesa diretora. A gente já teve aqui discussões, Isaac, sobre a comunicação legislativa, sobre o legislativo nos bairros. E aí é importante a sua presença de alguém que está ligado diretamente a essa pauta. E eu já vou começar fazendo provocações, né? A gente está aí acompanhando o debate eleitoral e vê em algumas propagandas de candidatos em diferentes cidades do país figuras prometendo, muitas vezes, ampliação de hospitais, reformas em escolas, construção de quadras, vereadores prometendo isso, e aí isso chega à população e acaba criando, né, Isaac, uma distorção sobre o papel, de fato, de um vereador. Então, por isso, já vou começar tratando do tema principal aqui da nossa conversa, o papel, de fato, do vereador. Ok, Cleiton, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu sou um grande entusiasta de podcast, esse formato de comunicação moderno. Perfeito. Que a gente está vivendo hoje em dia. Eu sou o cara que escuto podcast quase que diariamente, ali fazendo minhas obrigações, dirigindo, fazendo minhas atividades físicas. E mais entusiasmo ainda tenho de participar deste podcast, né? Eu sou servidor de carreira do Poder Legislativo, minhas atividades acadêmicas, pesquiso sobre o Poder Legislativo, e bater um bom papo aqui com você sobre o Poder Legislativo, sobre os vereadores, que são os membros do Poder Legislativo, eu acredito que vai ser bem enriquecedor. Para começo da nossa conversa, eu gosto de destacar, Cleiton, que nós podemos até ter críticas ao parlamento, ao funcionamento do parlamento, ou a um parlamentar específico. Mas nenhuma grande transformação em sociedade ela vai ocorrer se não for passando por meio do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é a arena na qual, obrigatoriamente, os grandes temas da vida em sociedade vão ter que passar. E aí, respondendo aí tua pergunta, né? Esse período eleitoral, a gente vê na televisão, vê na rádio, muitos parlamentares oferecendo coisas que não podem cumprir, né? Após eleitos, eles vão entrar em uma bola dividida, que não vão ter como cumprir. Então, o parlamentar, ele legisla, né? Ele cria as leis. E o Poder Executivo é que vai executar essas leis para desenvolver as políticas públicas e executar as obras. Então, se um parlamentar, se um candidato a vereador está prometendo em campanha política que irá construir uma praça, aumentar vagas em creches, construir um posto de saúde, não acredite que não é função dele. Ele tem uma função de legislar, a função de executar políticas públicas e obras é do Poder Executivo, que é o prefeito. Perfeito. E aí é importante a gente esclarecer esses pontos, Isaac, porque nessa era das redes sociais, da informação e da desinformação, isso acaba ganhando outras proporções, né? Assim, acaba gerando uma série de distorções as mais absurdas, digamos assim, até fake news. Mas dentro do trabalho do parlamentar tem uma especial que é muito importante,
principalmente numa cidade como Fortaleza, que é a de fiscalização. Isso. Né? Ele fiscaliza, e aí é interessante também a gente refletir sobre o que significa essa fiscalização. A fiscalização ela é papel do parlamentar, da oposição e da base aliada também. Né? Ele está lá para fiscalizar, e aí é importante a gente fazer esse destaque, porque fiscalizar ajuda o prefeito. Né? Isso. Se a gente for fazer o parâmetro de quais são as funções do vereador, a doutrina aí do direito constitucional, do direito municipal, ele traz 5 funções, né? Que se eu tiver tempo eu vou poder pormenorizar cada uma delas. Mas é a função legislativa, a função de fiscalização, a função julgadora, a função administrativa e uma função de assessoramento. Eu posso exemplificar aqui algumas dessas funções. Quais são essas 5 funções do vereador, do parlamento? A função legislativa, que eu já expliquei agora há pouco, e se der tempo eu explico até algumas leis específicas que nós já aprovamos rotineiramente aí. A função de fiscalização, que é a que você acabou de me perguntar. Anualmente, o prefeito ele presta contas de sua gestão e ele recebe um parecer prévio do Tribunal de Contas. E essas contas de gestão do prefeito, elas são julgadas pela Câmara. Então, a Câmara ela tem o dever de fiscalizar e julgar as contas de como o prefeito executa as políticas públicas, executa o orçamento do município. Além disso, existem outros mecanismos de fiscalização, como pedidos de informação por escrito aos secretários municipais, convocação de secretários municipais à Câmara para prestar esclarecimentos sobre as suas pastas, e também CPIs, né? Comissões Parlamentares de Inquérito, que podem investigar assuntos específicos de interesse municipal. Né? Então, aí são as funções típicas, a função legislativa e a função de fiscalização. Mas também temos 3 outras funções que são atípicas, né? Que é a função administrativa. Obviamente, a Câmara ela administra seus próprios meios administrativos, então ela tem uma função administrativa, o que se dá ali pela mesa diretora. A mesa diretora gerencia seus recursos administrativos e seus recursos financeiros, é a função administrativa. E uma outra função atípica é a função julgadora. O Poder Legislativo também pode julgar, sem ser judiciário, alguns casos, né? Em caso de infrações político-administrativas de um prefeito, como o impeachment municipal, é a Câmara que julga aqueles crimes de responsabilidade, né? Que é a Câmara que julga, ela exerce uma função julgadora sobre o prefeito. E também os seus próprios colegas, se algum parlamentar vier a cometer infrações éticas ou infrações ao decoro parlamentar, a Câmara também, no exercício de sua função julgadora, julga seus parlamentares. E, por fim, é a função de assessoramento, que é o que você falou agora. O parlamentar, por mais que ele não tenha a competência de executar uma obra, de executar uma reforma de uma praça, de criar uma creche ou um posto, ele sabe onde está a necessidade, porque ele está mais próximo da população. Isso. Então, é muito comum o mecanismo da indicação. O vereador sugere, o plenário da Câmara aprova e sugere ao Executivo, que é o executor das obras públicas, onde deve ser instalada aquela nova creche, onde deve ser reformada aquela praça. E a esta função de auxílio ao trabalho do Executivo, a gente dá o nome de função de assessoramento do parlamentar. Então, são essas as 5 funções de maior destaque de um vereador. E aí você tem também, aí eu vou entrar mais especificamente aqui na realidade da Câmara Municipal de Fortaleza, né? Que tem todo um trabalho, por exemplo, pode realizar algum tipo de pesquisa, pode realizar formação e qualificação dos seus servidores, né? Tem todo esse trabalho, essas atividades junto à população, presta serviços, né? Você tem uma série de ações da Câmara Municipal de se aproximar da sociedade. Aí eu pego um gancho com o que você falou, que o vereador dos atores políticos, ele é o que tem maior proximidade, é o que sente mais a comunidade, por exemplo, uma corporação, um tema, uma discussão, porque ele está presente. Não que o deputado estadual, federal, ele não esteja presente, mas ele está ali, né? Ele está mais e tem um contato direto com aquele cidadão, e isso torna
o Legislativo sempre uma casa muito, muito efervescente de debates, né? Não tem um momento que eu não vá na Câmara Municipal acompanhar algum dos debates lá que acontece no plenário que o debate não possa estar pegando fogo, né? As pessoas, os parlamentares, eles debatem isso com muita efusão. Isso é muito, muito típico das câmaras municipais, não é, Isaac? Tem muito isso. E não é só de Fortaleza, você vai no interior do estado, também já tive essa experiência de outras câmaras no interior do estado, você vê também essa efervescência. As assembleias, elas têm um clima mais protocolar. Não sei se você tem essa impressão, você como professor da área, não sei, mas você assiste muitas vezes uma discussão nas assembleias legislativas, você vê um clima mais formalizado, burocrático, muitas vezes. É diferente daquela efervescência cotidiana do município, né? Puxando o seu gancho, é bom a gente até localizar a Câmara Municipal, o Poder Legislativo Municipal, na estrutura política administrativa do país, né? Sim. Nós temos aí a União, o Estado e os municípios, né? Na União nós temos o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, né? O Poder Judiciário ali, o STF, o Poder Legislativo, o Congresso, a Presidência da República. No Estado também temos o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, mas no município nós não temos o Judiciário Municipal. Nós só temos o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Para que eu fiz essa história desse desenho institucional do país? Para afirmar que o Poder Legislativo Municipal ele é o mais próximo e o mais representativo da população. Sim. Primeiro porque a gente não mora na União, a gente não mora no Estado, a gente mora no município. Então, é no município que o cidadão ele sente suas principais carências. É no município que o cidadão vai no posto de saúde para tomar uma vacina. É no município que o cidadão sente uma carência de uma rua esburacada. É no município que ele vai no seu bairro e sente uma carência de uma praça reformada para poder levar seus filhos para brincar. Então, neste modo, o Poder Legislativo Municipal, por estar no município, ele é o mais próximo da população, porque a população mora no município, não mora na União e mora no Estado. E é o mais representativo. Por quê? Porque, no caso de Fortaleza, nós temos 43 vereadores. E são vereadores que são das mais diversas classes econômicas, de mais diversos bairros, dos mais diversas profissões. Então, é muito mais fácil você ter todos os interesses, ou a maioria dos interesses da sociedade, representado naquele coletivo, do que na figura unipessoal do prefeito. Então, eu costumo dizer que, localizando o vereador, localizando a Câmara Municipal dentro do desenho institucional do país, é o poder mais próximo e mais representativo da população. Perfeito, perfeito. E aí, nós temos debates fundamentais que partem e passam pela Câmara, como a questão do plano diretor, né? Queria que você comentasse um pouco que tem uma relação direta com todos os munícipes, né? Passa pelo plano diretor a política de educação do município, mobilidade urbana, formato do transporte, modelo logístico de saúde. A gente estava discutindo agora um pouco antes de gravar aqui com você sobre questão de meio ambiente também, meio ambiente, sustentabilidade. Então, esse debate ele passa pela Câmara, passa pelos vereadores, pelos servidores da casa. Essa discussão ela está ali também, né? E aí, como a gente falou das funções dos vereadores, a função legislativa, que é a função mais proeminente, de maior destaque, eu iria exemplificar as normas urbanísticas como as de mais destaque entre as leis que podem ser votadas por uma Câmara Municipal. Você tem um plano diretor, tem a lei de desocupação do solo, tem um código de obras e posturas. Todas essas normas, elas afetam diretamente o cotidiano da sociedade, né? E aí a gente pode citar aqui exemplos de normas. O plano diretor, por exemplo, ele é responsável por ordenar todo o zoneamento da cidade, para onde a cidade vai crescer, como ela vai crescer, qual é a zona que vai operar determinada atividade econômica, qual é a zona que vai ser reservada para residências, qual é a zona que vai ser reservada para proteção ambiental. O plano diretor também ele fala
como e de que modo vai operar cada atividade econômica dentro do município, certo? Então, eu posso trazer exemplos, eu acho que um trivial que ocorreu recentemente, a Câmara aprovou uma norma que regulamenta a operação de cemitérios no município de Fortaleza. É uma norma urbanística que regulamenta os cemitérios, uma atividade econômica, cemitério privado, Sim, sim. dentro do município. É um exemplo trivial. Mas outro exemplo de maior destaque que o ouvinte vai até poder localizar. Antigamente, os supermercados em Fortaleza, eles sempre eram supermercados de maior porte e em avenidas mais largas, né? De um tempo para cá, a população começou a perceber que existem alguns supermercados de redes grandes, mas eles de menor porte e localizados em ruas mais secundárias. Isso foi objeto de uma mudança na legislação municipal, Lei de Desocupação do Solo, em 2016, que permitiu dinamizar o comércio dos pequenos bairros. E hoje a gente consegue localizar grandes redes de supermercados em tamanho reduzido, em pequenos bairros, em pequenas ruas. E isso é um exemplo de norma urbanística aprovada pela Câmara. Bacana. Que causa impacto na vida cotidiana ali da população do bairro. Perfeito. Isso aí. E a gente vê isso no nosso cotidiano. Outro ponto também, Isaac, que eu acho que vale para reflexão, diferente do executivo, que tem toda uma máquina de comunicação e visibilidade, dificilmente você passa despercebido sobre as ações do prefeito de uma grande cidade, né? O legislativo, apesar de ter avançado muito na questão da comunicação, né? A gente tem, e aí é um pouco a minha área, né? Eu acompanho isso, eu percebi que a gente percebe nos últimos 10 anos, você tem uma melhor estrutura de comunicação institucional, uma maior proximidade, você tem todo um aparato de rádio, TV, de redes sociais, mas ainda para a população existe um hiato, existe ainda uma lacuna de conhecimento sobre as ações do parlamento local. Não estou falando especificamente do seu parlamentar, né? Porque muitas vezes há um esforço daquele vereador de criar boletins semanais, né? Mas ainda há uma percepção por parte da população de maiores informações, por exemplo, sobre o trabalho de uma comissão parlamentar, que são comissões importantíssimas, que debatem temas assim extremamente relevantes, sobre a própria tribuna, que tem discussões da ordem do dia também fundamentais. Como é que você vê essa ponte entre o legislativo, e aí eu estou pegando sempre o legislativo municipal, entre o legislativo e a sociedade, né? Assim, em termos de percepção, e aqui a gente está falando de um conceito que a ciência política vem utilizando muito, que é déficit democrático. Déficit democrático é a percepção da população sobre as ações, né? Sobre o próprio movimento da vida política. Como é que você vê isso? Olha, Cleiton, para além da comunicação institucional, que ela é bem tocada pela coordenadoria de comunicação lá da Câmara, que tem a transmissão. A gente tem uma TV própria, TV Fortaleza, foi fundada em 2004, se não me engano, já tem décadas de funcionamento. As sessões elas estão transmitidas ao vivo em tempo real, de modo totalmente transparente para a população. Eu quero falar do processo legislativo, que é o que me cabe. A gente faz uso de um sistema chamado Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL, que ele é fornecido pelo Senado para nós. E lá a população consegue acompanhar a tramitação de todos os projetos de lei que passam pela Câmara Municipal em tempo real. Emendas que são apresentadas, textos que são apresentados, o que é aprovado, o que é rejeitado, os pareceres dos relatores, as atas do que foi discutido, o registro taquigráfico, tudo está nesse portal. Então, cumprindo com a transparência que é devida também ao Poder Legislativo, não só ao Poder Executivo, eu posso citar que o exemplo da Câmara Municipal, por meio do uso do SAPL, que é o nosso sistema, que
Ele é acessado no nosso site, por toda a população. SAPL. SAPL. As normas jurídicas já aprovadas também estão todas cadastradas desde a década de 40. Ontem mesmo, uma pessoa da população ligou lá para a Câmara e chegou até a nossa coordenadoria, solicitando informações de um nome de uma rua que ele morava há muitas décadas. E eu informei que ele poderia ter acesso pelo nosso sistema. Ele agradeceu, já com o computador na mão, disse que localizou. Então, eu acredito que a gente cumpre, sim, além da comunicação institucional diária, com a transparência no processo legislativo. Perfeito. Aqui são diferentes temas para o debate. A gente está terminando aqui o nosso tempo, é mais reduzido, mas eu quero agradecer, Isaac, a sua participação, os seus pontos, a sua aula, né, assim, sobre as funções do vereador. Isso é muito importante, porque esclarece a partir de uma fala didática, né? Você tem essa objetividade. Parabenizar pelo trabalho na Câmara Municipal, que você vem realizando com transparência, com uma veia democrática, que eu acho que isso que deve estar inserido nesses processos, a gente não pode abrir mão disso, e agradecer novamente a sua presença. Isso. Nós somos servidores de carreira da Câmara e de 4 em 4 anos nós temos a função cívica de receber ali os novos 43 parlamentares, de informar, de dar o encaminhamento correto para que eles possam exercer a vereança, exercer o cargo da melhor forma possível e trazer os melhores benefícios para a população. A gente é um mero suporte para que eles sejam protagonistas e façam as transformações devidas que a sociedade precisa. Então, muito obrigado e espero que a gente possa, em um novo momento, estar batendo bola sobre esse assunto tão gostoso que é o Poder Legislativo. Perfeito, eu adoro. É isso, gente. Esse foi mais um Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo programa.